Boa noite. Gostaria de convidar as pessoas para se assentar, de preferência, manter uma certa distância um do outro. Eu, Ronaldo Trojan, presidente da Comissão de Justiça e Redação da Câmara de Vereadores de Cachoeiro do Sul, irei presidir os trabalhos dessa audiência pública nesta noite. Compõe a mesa, eu, presidente da Comissão de Justiça e Redação, vereador Kader Saleh, secretário da Comissão de Justiça e Redação, e vereador Alex da Farmácia, da Comissão de Obras, Serviços Públicos, Agricultura, Pecuária, Interior e Meio Ambiente. Agradecemos a UBRA pela cedência do espaço e também a CST, provedor da internet, que nos cedeu a internet para a transmissão desta audiência pública. Também gostaria de agradecer a todo o corpo de funcionários da nossa Câmara de Vereadores, em nome do nosso diretor Roger, toda a equipe está aí, muito obrigado. Quero agradecer a presença de todos, não vou citar nominalmente, mas uso aqui, em nome da nossa vice-prefeita municipal, Ângela Chu, as boas-vindas aqui, representando o Executivo Municipal. Todo mundo sabe da importância, né, para o município esse dia de hoje. Esse projeto do estacionamento rotativo é muito comentado pela cidade, muito falado nos lares, nas entidades, e quero aqui cumprimentar o Executivo que encaminhou para nós, vereadores, para ver se a gente consegue colocar isso em prática, né? Então, o projeto de lei número 79 de 2021 institui o estacionamento rotativo pago, denominado Área Azul, no município de Cachoeiro do Sul, e dá outras providências. Ao projeto já foram apresentadas várias emendas, as quais estão sendo analisadas pela Câmara de Vereadores. E o objetivo dessa audiência, portanto, é propiciar à comunidade o maior conhecimento sobre o assunto e, principalmente, receber sugestões para que possíveis alterações os parlamentares vão acolher e aí automaticamente vão votar. Cada uma das sugestões aqui apresentadas serão cuidadosamente analisadas pelos 15 vereadores, propiciando uma ampla discussão do assunto. Por ser o objetivo maior dessa audiência, ouvir a comunidade e as representações da cidade, passo de imediato ao senhor Cláudio Vieira, presidente do 5, para fazer uso da palavra por 5 minutos, né? E depois a vereadora Carolina Larrondo está pegando as inscrições, se alguém ainda não se inscreveu, por gentileza, faça aqui nessa mesa da frente, tá? Senhor Cláudio, por favor, venha aqui no palco, né? O microfone está ali. Quero também dizer que essa audiência pública está sendo transmitida ao vivo, né, pelo canal Facebook da Câmara de Vereadores e também pelo YouTube. Então, e lá também as pessoas poderão fazer as suas sugestões. Nosso funcionário da casa, o Lúcio, está acolhendo ali e depois já vai transmitir todas as sugestões para nós também. Ok, presidente? A palavra está com o senhor. Tem o microfone, está aí. Esse está ligando. Posta para cima. Oi. Cláudio, a gente, por protocolo, é obrigado a estar de máscara, Cláudio. Infelizmente, né, com todo esse calor aí, mas... a gente sabe, mas infelizmente... Boa noite a todos. Represento 5 sindicatos da indústria do mobiliário.
Alô? Boa noite a todos. Represento o 5, Sindicato das Indústrias Imobiliário, Construção e Olarias de Cachoeiro do Sul. Dizer que nós somos totalmente favoráveis ao estacionamento rotativo. Porém, queremos trazer aqui algumas sugestões que nós entendemos pertinentes. A primeira, nós sugerimos a isenção de pagamento da taxa do estacionamento por 30 minutos com pisca-alerta. Essa é uma sugestão nossa. A segunda sugestão, isenção do pagamento, ou seja, sem pagamento, ao meio-dia às 13h30. Por quê? A finalidade do estacionamento rotativo é criar vagas no momento que nós não temos. É compreensível que entre as 9 da manhã às 12, entre as 13h30, 14 até as 18, nós tenhamos dificuldade de estacionar. Mas entre ao meio-dia e às 13h30, não. Então, não vamos fazer do estacionamento rotativo, tá, um poder arrecadatório. Não é essa a nossa intenção. A nossa intenção é propor o estacionamento rotativo e nas horas que sejam necessárias. Nas demais, não. Eu ouvi dizer, em alguns se manifestando aí pela cidade, mas vai inviabilizar o sistema. Bom, se recalcule o valor da tarifa. Se é esse. Agora, não vamos fazer as pessoas não precisando de estacionamento ter que pagar. É um absurdo dentro do meu entendimento. A terceira coisa é, quando diz respeito às obras, os canteiros de obras que certamente teremos ao longo da área do estacionamento rotativo. Estamos sugerindo que as vagas do estacionamento junto à testada do canteiro de obras serão de uso exclusivo da obra. Serão isentas, essa é a nossa proposta, tendo como finalidade a instalação de tapumes, passarela, uso para cargas e descargas, bem como serviços afins. Como, por exemplo, a concretagem, com um concreto usinado. A gente precisa da instalação de bomba, dos caminhões betoneiras, e a carga e descarga de todos os insumos, né, que chegam na obra. E é impossível coisa assim. Também eu vi alguns se manifestando contra essa nossa proposição, dizendo que isso iria inviabilizar economicamente o sistema, que não é verdade. Hoje eu percorri novamente, tá? Nós temos hoje 7 vagas sendo ocupadas na área do estacionamento rotativo. Se 7 vagas inviabilizarem o sistema, tem alguma coisa errada. Com todo respeito àqueles que calcularam. Tá? Diária para caçamba de entulhos, tá? Está sendo proposta 10, nós propomos R$5. Quando, ainda dentro da construção civil, existem dias que é necessário ampliar o número de vagas para a perfeita execução da obra. Como, por exemplo, o dia de concretagem. A gente precisa do caminhão-bomba e, normalmente, quando se trabalha com concreto usinado, vai se trabalhar com 30, 40, 50 cúbicos. Imaginando que um caminhão, em média, transporta 7 cúbicos, nós estamos falando de 7, 8, 10 caminhões descarregando. E nós precisamos de 30, 40, 50 metros de estacionamento para esses caminhões. Tá? E não tem como ser diferente. Não tem como ser diferente. A nossa proposta é que cada vaga nós pagamos o mesmo preço da caçamba de entulho. Tá? Essas são as nossas proposições e gostaríamos de me dirigir aos vereadores, que é eles que vão votar, afinal de contas, aí, que levassem em conta as nossas sugestões. Muito obrigado. Nós que agradecemos, Cláudio. Tá? O Cláudio já participou de uma das reuniões lá da nossa comissão, já tinha levado parte das suas sugestões lá do 5. Vamos analisar. A próxima inscrição, senhora Maria Luísa Bonini, presidente da CACISC. Também, pelo tempo de 5 minutos, Maria Luísa, né?
a CACISC também enviou para a Câmara de Vereadores um ofício com as suas demandas, mas obviamente que também está aqui para justificar e aí pedir auxílio para os demais colegas vereadores. Boa noite a todos. Então, em nome da CACISC, eu venho aqui abrir um pouquinho as proposições que nós fizemos e justificar, especialmente para os vereadores aqui presentes, as razões que nos levaram a fazê-las. Então, complementando o que o Cláudio falou a respeito dos 30 minutos de isenção, a nossa entidade se preocupa com o comércio, os menores, né? As lojas pequenas, que podem vir a ser gravemente afetadas se alguém que for pagar uma conta, né, que vai ficar 5 minutos, 10 minutos na loja, precise pagar, né, por 30 minutos de estacionamento, apenas para fazer isso. Então, é de suma importância que exista esse período, né, de isenção para paradas rápidas dos clientes, né, dos estabelecimentos comerciais. Isso também auxiliaria e resolveria a questão das paradas, né, de veículos de transporte, né, os Uber e enfim, que teriam esse tempo aí de parada, que não há essa previsão na lei. Também, a nossa sugestão foi alterar o que na lei está previsto, o prazo de concessão de 10 anos, prorrogáveis por mais 10. A CACISC entende que o prazo dessa concessão tem que ser no máximo de 5 anos. E aí prorrogável a critério da administração pública. E isso se justifica especialmente em razão do avanço das tecnologias, né? Então, 10 anos é muito tempo. Em 5 anos já muda muita coisa e pode, então, ser feita uma nova licitação. Se alguma outra empresa apresentar melhores tecnologias que venham a favorecer o município, possível, então, essa substituição. Antes, né, deste prazo de 10 anos que entendemos ser excessivo. Também, outra nossa sugestão foi que os valores que a prefeitura recebe a título de participação dessa empresa, né, dessa concessionária, que ela seja destinada, que esses valores sejam destinados a um fundo próprio, criação de um fundo próprio, e que esses valores sejam utilizados exclusivamente para melhorias do trânsito e mobilidade urbana. Isso, nós sabemos que a manutenção, né, a pintura, a sinalização da área do pedágio é responsabilidade da concessionária. Mas nós temos todo o município para melhorar. Então, fazer a pintura, né, das vagas de estacionamento, enfim, uma série de melhorias aí que podem ser implementadas com este valor que a concessionária vai destinar para o município. Então, também entendemos que isso é muito importante, né, que exista esse fundo próprio e destinação exclusiva para essas melhorias, que isso atingiria, então, o objetivo, né, dos valores arrecadados com o pedágio. As demais sugestões, né, vocês, vereadores, receberam todas as nossas proposições e eu gostaria apenas de exaltar aqui esses pontos. Muito obrigada. Nós que agradecemos, presidente. Quero também aqui cumprimentar e saudar a presença do vereador Marcelinho da empresa, também membro da Comissão de Obras, Serviços Públicos, Agricultura, Pecuária, Interior e Meio Ambiente. O próxima inscrição é Felipe Calef, da Universidade Federal de Santa Maria, do curso de Engenharia e Transporte. Né? Antemão, gostaríamos até de agradecer aí ao Felipe por participar da nossa audiência pública.
Boa noite, eu agradeço as palavras. Eu sou coordenador do curso de Engenharia de Transportes e Logística e eu gostaria de trazer alguns temas para poder debater um pouco mais a fundo, que nós da área que estudamos esse tema, algumas coisas acho que podem ser melhor pontuadas na lei. Uma delas é, por exemplo, a porcentagem do número de vagas para idosos e deficientes. A lei hoje prevê que se deve ter 5% para idosos e 2% para deficientes. Então, isso precisa estar na lei, já precisa estar no... Outro ponto importante é quanto ao termo de concessão. Ele deve ser uma decisão baseada em algum estudo de viabilidade econômica. Eu acho que 10 anos é um tempo já longo o suficiente para a empresa vir e ter lucro. 5 anos eu imagino que possa ser, que eu vi em algumas emendas, possa ser um tempo curto. Então, para ter certeza que se caso for aceito essa emenda, precisa garantir que terá viabilidade, porque senão a empresa nem vai vir. Pode ocorrer de dar, por exemplo, deserta a licitação porque o tempo é muito curto. Então, acho que esse tempo precisa, não sei se tem, não tive contato se tem esse estudo, mas seria importante fazer alguma análise nesse sentido. Outra questão importante que eu vi nas emendas é quanto ter ou não a ampliação da área prevista. Se deve se exigir ou não uma nova licitação quando for aumentar. Se aumentar, por exemplo, 1 ou 2 ruas, fica inviável fazer uma licitação. Uma empresa nova não vai disputar uma rua. Não vai vir a cachoeira só para isso. Então, e o que a gente vê normalmente no Brasil é, a lei já prevê uma porcentagem de aumento. Então, por exemplo, a gente tem a região do Novo Boulevard hoje, que já está demandando um nível alto de estacionamentos, ou tem uma rotatividade grande. Talvez, num futuro curto, daqui a 2, 3 anos, a gente entenda que lá precisa ter. Então, eu acredito que a lei possa já prever esse tipo de ampliação. Claro, mediante algum novo estudo e tudo mais, mas eu acho que seria interessante ter essa previsibilidade. Outro ponto importante que pode entrar de novo no estudo de viabilidade econômica é sobre a concessão arcar com custos de danos, pane, ou ter que ter algum tipo de seguro. Isso normalmente não é comum, porque a ideia de ter um rotativo ela é uma medida de promoção da mobilidade urbana, ampliação do espaço público, ou principalmente o acesso democrático a vagas de espaço público. Então, ela não... E a ideia disso é também ter um custo baixo para a população. E se a gente começar a incluir muitos itens que a empresa tenha que ser responsável, a gente pode estar aumentando muito a demanda de custo que a empresa vai ter para tocar. Então, acho importante pensar se é necessário ter esses pontos, que a empresa seja responsável pelos danos e esse tipo de coisa. É importante analisar de novo a estratégia de viabilidade econômica para ver se é possível continuar mantendo esses valores hoje, de no máximo R$4. Ou então, no próximo reajuste, esse valor já vai subir muito. É a mesma ideia do transporte público. E aí, entrando na mesma comparação do transporte público, é importante analisar as isenções. Quanto mais isenções a gente tiver, mais caro fica para quem paga. Então, por exemplo, é discutível a isenção de idoso, por exemplo, e tudo mais, mas sempre tem que pensar que cada isenção alguém vai ter que pagar ela. E principalmente o que a gente vê na academia, estudando no Brasil e até no mundo, não é normal, não é comum ter isenção por tempo. Se decide pelo rotativo, já se decide que as pessoas vão ter que pagar desde o início. Principalmente porque é difícil fiscalizar. Por exemplo, se a gente tiver 30 minutos, fica difícil, ou eu vou ter que ter um custo muito alto de fiscalização, e quem vai fiscalizar? Vai ser a empresa, vai ser a prefeitura, ou por exemplo, o que acontece em Porto Alegre, a empresa fiscaliza, analisa quem não está correto, informa a IPTC, que é a empresa que autua, e a empresa vai lá autuar. Então, se for decidido pela isenção, é importante já deixar bem amarrado como será essa fiscalização. Porque o que a gente vê também bastante é, nesses 30 minutos a pessoa fica lá sem pagar, quando dá os 30 minutos ela entra no carro, bota na vaga da frente e ela tem mais 30 minutos grátis.
Então, de que forma a gente coíbe isso? Porque isso é bem comum. E a ideia do pisca-alerta também, a gente sempre gosta de enfatizar que ele é um dos causadores de congestionamento. Porque se tu tá com o pisca-alerta ligado, indica que tu logo vai sair. Então alguém fica do lado estacionado, ocupando uma via de trânsito, esperando tu sair para entrar. Ou então tu fica circulando, porque tu sabe que aquela vaga vai logo liberar. Então é importante tomar cuidado, se for decidido pela isenção, que isso seja feito amarrado na fiscalização depois. Obrigado. Acho que agradecemos, Felipe. Eu gostaria que permanecesse aí. Só para colocar, o professor colocou várias ponderações, várias sugestões. Muitas delas já estão emendadas, sugeridas por vários vereadores, por algumas entidades. Mas eu gostaria, professor, que o senhor... Nós vamos pegar, depois a assessoria vai pegar o seu contato para nós fazermos uma reunião. Eu tenho certeza que o senhor pode colaborar muito com o projeto. Eu acho que também que o executivo também deve se fazer presente para a gente construir junto aí um estacionamento que seja satisfatório para a grande maioria da população. Então, quero te agradecer por estar presente com a gente aí, tá? Eu agradeço. Se eu puder fazer só mais uma pontuação que não tem a ver com a lei, perfeito, mas sim com o cálculo do número de vagas, que isso vai ser importante para a empresa depois. Hoje as vagas nas esquinas estão de forma errada na cidade. Em quase todas as esquinas precisa ter no mínimo 5 metros do bordo. E isso não acontece. Então, hoje, quando isso for feito o cálculo do número de vagas, certamente a ideia seria já trazer para a norma correta, e isso reduziria a quantidade de vagas que tem hoje de forma até significativa. Então, isso é importante também analisar. Mas isso acho que é questão, o município teria que analisar isso. Muito obrigado. Nós que agradecemos mais uma vez. Tá? Colocando, gente, assim, ó, nós quase não estamos anotando, mas vocês sabem que está sendo gravado, então todas as sugestões depois vai serem transcritas e tudo mais. O Cader aqui agora está fazendo um apanhado, né? Mas a gente está... Todas as sugestões serão analisadas e colocadas no papel, tá ok? O próximo, a inscrição, Thales Roberto Treichel, né? Nosso amigo gremista, muita honra, né, Thales? Quero dizer assim, eu sei que chegou mais gente um pouquinho mais tarde. Quem deseja fazer alguma sugestão, pode vir aqui na frente aqui falar com a vereadora Carolina Larronde para fazer a sua inscrição. Boa noite. Boa noite à plateia, presidente, todos já mencionados. Eu vim aqui investido na condição de cidadão cachoeirense, tão somente. Colocar algumas sugestões que já havia transmitido a alguns vereadores da minha confiança, para que pudessem apreciar pautas que trago, talvez, de exemplos de cidades que eu já vivenciei onde tiveram o estacionamento. Primeiro, dizer que esse estacionamento poderia ser pautado, sim, pelo menor tempo de permanência, o custo da tarifa. Hoje, o Executivo talvez tenha sugerido uma tarifa piso ou teto, como queiram chamar. Eu acho que o princípio da economicidade, em tempos que se debate tanto economia na cidade, de dinheiro público, deveríamos sim pensar em o cidadão pagar menos por usar o estacionamento rotativo. Portanto, aquela empresa que conseguir oferecer a menor tarifa, eu acho que teria uma preferência sobre a outra. Esse é um ponto que eu gostaria de salientar. E com isso também favorecer as frações de tempo. Hoje a gente fala em 30 minutos, 15 minutos, por que eu não posso pagar o minuto que eu fico? A gente tem hoje aparatos tecnológicos plenamente viáveis e capacitados, a exemplo de Jacareí e São Paulo, que cobra por minuto. Se eu fiquei 2 minutos, eu pago 2 minutos. Se eu fiquei 5, eu pago 5. E assim sucessivamente. Jacareí, vereador, a palavra. Como disse o presidente do 5, se a caçamba sugere 5, por que ela não pode ser 3, né? Daqui a pouco ela pode ser 3. Se a empresa tiver eficiência administrativa de gestão privada, quem sabe ela pode oferecer 3 para a caçamba de teleentulho. Tá? Esses são alguns dos pontos. Com relação ao fundo próprio, abordado pela Cacisca, presidente, acho que está bastante oportuno. Também concordo com essa aplicação exclusiva, mediante comprovação dos gastos deste fundo, pelo Executivo, em prol
do trânsito, da educação do trânsito, e etc., né? Também da flexibilidade da cobertura ao longo da concessão. Se ela for de 5, 7 ou 10 anos, a cidade ela é um ser vivo, né? Como bem disse o professor, o novo Boulevard já nos traz aí um desafio que não está na concessão e que talvez amanhã, no segundo, no terceiro ano, venha a nos exigir que lá tivesse, sim, essa possibilidade de ter flexibilização das áreas de cobertura dentro da lei, mediante aprovação do Executivo ou do Legislativo, por aí afora. E fundamentalmente também, captar do prestador, do concessionário, serviços adicionais que ele possa favorecer o usuário. Panes. Hoje, quando a gente viaja de ônibus, o guichê pergunta se eu quero a tarifa com seguro ou a tarifa sem seguro para a minha viagem. Eu poderia ter uma tarifa com seguro do estacionamento rotativo e uma tarifa sem seguro, vendido pelo concessionário no meu estacionamento rotativo. Se o meu usuário tem uma pane elétrica, que a bateria descarregou porque teve fuga de carga do rádio, e o concessionário tiver um serviço de auxílio, de starter da bateria, eu acho que é uma vantagem e um diferencial competitivo também do prestador. Tá? Então, eu venho aqui, presidente, oferecer a vocês uma reflexão para que se busque exaurir ao máximo o ente privado da gestão privada. Porque nós não podemos nos limitar a modelos de 10 minutos, de 30 minutos. Respeituosamente discordo da posição dos 5 do meio-dia, porque Cachoeira precisa caminhar para o comércio abrir meio-dia. Eu trabalho numa indústria que os poucos horários que o pessoal tem para ir ao centro, pagar uma conta, comprar um remédio, é no meio-dia. E eles vão precisar estacionar meio-dia. Hoje eles não usam o meio-dia porque o pessoal fecha as lojas ao meio-dia e abre às 1h30. Talvez daqui a 3 anos a cidade vai nos dizer, não, meio-dia a cidade está funcionando normalmente. Tá? Então, eram essas as minhas proposituras. Agradeço aos vereadores que preliminarmente acolheram algumas delas e já as transmitiram sobremaneira algumas emendas da casa. E deixo meu abraço a todos. Obrigado. Nós que agradecemos, Thales. Próximo inscrito é o senhor Armindo Macedo, presidente da UCAB. Quero de antemão dizer, gente, que por problemas técnicos nós não estamos conseguindo fazer a transmissão pelo Facebook. Tá? Então, provavelmente, nós vamos tratar isso com o presidente Luiz Paixão, faremos uma nova audiência pública, tá? Para a gente oportunizar todas as pessoas, né, a darem as suas sugestões. Quero, antes do senhor Armindo falar, salientar aqui e saudar a presença do procurador jurídico Hélio da Silva Garcia, também do secretário de administração Léo Ricardo da Silva Zan, né, sejam todos muito bem-vindos. Senhor Armindo, com a palavra. Boa noite a todos. Ao cumprimentar o nosso presidente Ronaldo, cumprimento os demais componentes da mesa, também estendo a todos os vereadores presentes, aos secretários, né, ao Thales, né, todos o pessoal comunitário que está presente, que todos são as autoridades, né. Desculpa que eu falo meio, às vezes me esqueço, falo longe do... Então, eu como presidente da União Cachoeirense de Associações de Bairro, né, que nós, para quem não sabe, nós representamos toda a comunidade cachoeirense, que nem o prefeito, né. Também eu quero especialmente a nossa vice-prefeita e secretária da Educação, dizer que eu me sinto muito desconfortável com essa máscara, né? Mas vamos fazer o quê, né? E, então, dizer que a UCAB, em nome dos presidentes e de todas as comunidades daqui da cidade e do interior, nós somos a favor do estacionamento rotativo pago, né? Porque se é para nós apoiar um estacionamento que não seja pago, nós vamos cair nas mesmas leis que nós temos na cidade que não são cumpridas, né? Que é estacionamento para idoso, estacionamento para cadeirante, que hoje ninguém cumpre e não tem fiscalização, né? Eu digo com muita autoridade isso aí,
porque às vezes eu venho para a cidade e fico observando, e tem lugares que é estacionado um carro de manhã cedo no estacionamento de idoso e fica o dia todo e a pessoa fica na firma dele trabalhando, né? Então, isso aí a gente já viu. E no estacionamento dos cadeirantes, também as pessoas chegam, encostam o carro ali, fica ali, se a gente vai lá para ver, né, porque a gente está meio dando uma fiscalizada, chega lá, não tem ninguém que seja cadeirante. Eles simplesmente estão ocupando aquilo ali. E eu acho que chegou de nós fazer lei para não ter condições de ser cumprida. Então, eu concordo com o Thales, concordo com a senhora lá que deu a sugestão, e eu acho que também para ser no meio-dia gratuito, nós não somos favoráveis, por causa que vai começar todo mundo ir o meio-dia e vai começar a ficar, vai começar a dar o mesmo problema, né? Então, a gente conversa bastante sobre isso aí, né, que a gente anda nos bairros, conversa com o pessoal, então não tem ninguém que saiba mais da opinião dos comunitários, dos moradores dos bairros, do interior, do que nós. Que nós fizemos reunião e conversamos com todo mundo, né? E a gente não é contra ninguém, e nem contra isso, e nem contra aquilo. Nós temos a nossa opinião e nós queremos que ela seja respeitada. Porque o CAB é uma entidade que, quando é época de eleição, todo mundo vai pedir voto para nós. Mas depois esquece que essa entidade existe. E esquece e fica de lado. Tem uma audiência lá, outra lá, esquece que existe a União Cachoeirense de Associação de Bairro. E eu não vou me estender muito, que essa máscara está me judiando demais. Muito obrigado. Obrigado, senhor Armindo. Carol, temos mais algum inscrito para falar? Nós tínhamos combinado com alguns vereadores, gente, que a audiência seria para a comunidade, né? Tendo em vista que nós não temos mais nenhuma inscrição por enquanto, algum vereador quer se manifestar, gente? Por 5 minutos também. Robson Weber, nosso presidente do CONTRAN, não hoje, tudo ok? Já entregou as suas sugestões. O vereador MacGyver Dias, então, o MacGyver fez várias sugestões ao projeto de lei. Então, 5 minutos, vereador MacGyver, para justificar alguma das tuas sugestões. Boa noite, presidente. Boa noite a toda a plateia presente aqui. Eu apresentei 19 emendas, destas 15 modificativas e 4 aditivas a esse projeto que é tão polêmico, né? A gente tomou todo um cuidado para que esse projeto não fosse de caráter arrecadatório. E a gente busca sempre, quando analisa o estacionamento rotativo, que ele seja menos oneroso ao contribuinte, que paga já inúmeras taxas por muito tempo já. Então, eu tive o cuidado de ouvir muitas lideranças, a comunidade em si, para que a gente pudesse apresentar essas emendas. Bom, eu quero trazer alguns pontos que eu destaquei aqui, estou com um projeto, que a gente tratou de colocar alguns detalhes, como a forma que a concessionária terá de vender os tickets aqui. A gente espera que, nesse projeto, apresentamos a emenda, essa concessionária tenha no mínimo 5 pontos de vendas, até para facilitar que a pessoa que estiver adquirindo esse ticket possa comprá-lo, né, para que assim melhor seja servida a comunidade. A gente também colocou um detalhe muito importante ali, que a outorga variável consiste no pagamento mensal, cujos valores serão equivalentes a, no mínimo, 15% da receita bruta. Então, se a empresa tiver a disponibilidade, tiver o interesse de pagar mais que 15%, seria importante ressaltar isso. A gente tomou também um cuidado para que essa empresa que ganhar a concessão tenha um cuidado especial para com as paradas e os abrigos de ônibus dos locais que serão contemplados com o estacionamento rotativo, porque a gente entende que uma parada de ônibus também vai
melhorar e ajudar a qualificação aí deste serviço no local. Eu também gostaria de destacar aqui que a gente sempre que fala em estacionamento rotativo, é uma polêmica muito grande, se cria uma celeuma em torno deste assunto, a gente também colocou que todas as modificações e alterações desejadas a ser feitas passem pelo crivo legislativo, que o Poder Legislativo possa analisar estas questões muito importantes. A gente também fez questão de acrescentar. Eu penso que o estacionamento rotativo vem a contribuir muito para o nosso município, e a gente acrescentou mais algumas ruas ali em torno da prefeitura, para que também sejam contempladas, né? Porque a gente entende que aquele local ali também exerce um grande círculo de movimentação de veículos. E, por fim, que a gente quer falar aqui, que a gente colocou no último parágrafo, no artigo 15, que essa lei entra em vigor após a publicação do Plano de Mobilidade Urbana, que é algo que a gente já espera há algum tempo, que se falar em estacionamento rotativo sem falar no Plano de Mobilidade Urbana, a gente não pode levar em consideração. Mas era isso, a gente está à disposição, os vereadores que quiserem aqui tomar o lugar estão à disposição. Obrigado, vereador. As inscrições estão abertas, gente, tá? Vocês dá para ver aqui uma audiência bem simples, sem muitas formalidades, né? Nós recebemos também por escrito uma sugestão aqui, né? Então vou pedir para o nosso secretário faça a leitura. Boa noite a todos, presidente da Comissão de Justiça e Redação, Ronaldo, colegas vereadores aqui presentes, também integrantes da outra comissão, aos cidadãos, autoridades presentes. Hoje é um dia bastante importante, porque nós estamos buscando instituir em nossa cidade um projeto que, querendo ou não, ele importa a toda a população. E na esteira daquilo que foi escrito aqui pelo senhor, identificado como Carlos Valvir, representando os cidadãos cachoeirenses também, ele faz um questionamento importante. Qual é esse questionamento? Por que criar um novo imposto? A cidade está pedindo para se criar esse imposto ou é a iniciativa de grupos em particular? Em tese, sou totalmente contra. Isso chama atenção e nós vamos ter a oportunidade de ouvir representantes do Poder Executivo logo mais, justamente porque há uma divisão muito grande de informações a respeito do projeto, há uma divisão muito grande também em relação às opiniões e indicações a respeito dos projetos. E falando em nome também aqui da comissão, em nome da casa, pelo engajamento que os vereadores, em particular, estão tendo a respeito do projeto, no sentido de verificar a sua legalidade e a possibilidade de encontrar um denominador comum dentro de tantas sugestões que estão chegando a nós. É importante que haja essa participação popular, é importante que haja a participação das entidades representativas, é importante que haja a participação direta do Poder Executivo, que é o autor do projeto, para que possamos, com muita segurança, com muita firmeza, podermos encontrar uma saída para a nossa cidade que vá de encontro ao interesse em geral. É muito difícil aqui, e acho que isso é um consenso, de que é muito difícil agradar a todos com as respostas que esse projeto vai encontrar para a nossa cidade, justamente por ele ser um projeto de uma envergadura que é muito grande e que vai afetar o bolso, de certa forma, da população, né? Mas que é necessário para o desenvolvimento da nossa cidade. Então, eu gostaria aqui de agradecer ao senhor Carlos Valvir a oportunidade de conversar e convidar agora o secretário municipal da administração, Léo Zan, para tecer os comentários a respeito, ou o procurador jurídico do município, para declinar algumas palavras a respeito do projeto. Procurador jurídico Hélio Garcia, secretário de governo,
Seja bem-vindo. Boa noite a todos. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, vereador Cadre, vereador Ronaldo, vereador Alex, vereador Marcelinho. Boa noite especial à nossa vice-prefeita, secretária de Educação, Angela Chu. Aos demais vereadores na plateia também. Azevedo, Marcelo. Talvez eu possa não encontrar mais alguém, o Dudu. Enfim, MacGyver. Ao meu colega secretário da administração, Leozan. E a todos, a vereadora Larrondo, os assessores, funcionários e demais presentes. Bom, realmente é importante a discussão com relação ao projeto encaminhado pelo Poder Executivo. Uma vez, até pegando um gancho da última pergunta feita pelo cidadão cachoeirense, eu acho que Cachoeira está... eu sempre digo que o trem está saindo do lugar. Tá? A gente está empurrando Cachoeira para um patamar onde ela deve estar. E, como toda cidade desenvolvida, como toda cidade próxima de nós, com um patamar de habitantes no mesmo que o nosso está indo, e o estacionamento rotativo, enfim, é o futuro que se avizinha e, portanto, nós temos que seguir nesse patamar. Obviamente que isso tudo vem embasado a estudos, a uma universidade que tem por trás, com o Dr. Felipe, que aqui se fez presente antes de mim, um profissional extremamente capacitado, doutor na situação, no que ele está falando. Então, houve muito estudo, a gente analisou a situação como um todo e encaminhou ao Poder Legislativo, então, o que entendíamos como um projeto embrionário, mas um projeto já bem definido dentro de um estudo bastante avançado. É claro que cabe aos senhores, então, a análise junto como representantes do povo, as emendas, as sugestões, mas a gente sinaliza que retalhar muito o projeto pode inviabilizar, conforme o doutor Felipe falou aqui, a possibilidade e a vinda, então, de empresas para capitanear essa situação. Então, eu solicito a vocês, vereadores, que analisem, obviamente, o projeto. A gente não é dono da verdade, a gente trabalha dentro de estudos, mas, obviamente, vocês trabalham mais próximo da população que nós, ou um pouco mais próximo do que nós. Então, obviamente, que aquilo que for de bom, dentro de uma legalidade, dentro de uma estruturação do qual foi pensado o rotativo para a Cachoeira, a gente vai entender como necessário. É claro que vocês têm todo o conhecimento já de outras situações que nós vivenciamos, que, em alguns casos, pode inviabilizar o projeto. Faço um gancho a isto. O plano diretor também é um projeto extremamente técnico, que às vezes pode, em alguma emenda que não é técnica, pode inviabilizar o seu prosseguimento. Então, a gente está à disposição para debater, como o vereador Ronaldo disse, em uma futura audiência, uma futura reunião, uma futura comissão, para que a gente possa fazer o que é melhor, trazer o que é melhor para o centro da cidade, trazer o que é melhor para a população de Cachoeira e o menos oneroso, obviamente. Mas, para isso, também a gente tem que entender que alguém, para vir fazer a exploração desse tipo de trabalho, ele vai querer ter a sua parte também de remuneração, obviamente. Então, a gente tem que sopesar todas essas situações para que o projeto tenha o êxito e ao qual ele teve como pensamento, como ele teve de construção pelo Poder Executivo e principalmente pelos profissionais que trabalharam ao longo dele e outros que já passaram também em outras gestões. A gente não está aqui para dizer que é o dono da verdade, a gente pegou coisas que já tinha sido estudado, mas, enfim, eu acho que o projeto está bem encaminhado, eu acho que o projeto tem tudo para ir para frente e a gente está contando com a colaboração do Poder Legislativo e da comunidade como um todo para a gente aprovar esse projeto. Boa noite, muito obrigado. Nós que agradecemos. Muito obrigado, secretário de Governo, Hélio da Silva Garcia. Também eu gostaria já de
de antemão, secretário, a comissão fez um pedido de informações para o Executivo, porque não foi junto com o projeto nenhuma simulação daquilo que vai se arrecadar e daquilo que também a empresa que vai vencer a licitação terá que gastar, né? Então, deve ter um cálculo, pelo menos aproximado, né, para a gente saber, quantas, nós no projeto não tem nem quantas vagas nessas ruas tem, tá? Não está nem na mensagem do senhor prefeito, não. Então a gente pediu isso para que a gente possa, assim como o doutor Felipe falou, né, doutor Elinho, né, para a gente ter uma base, para saber assim, se vai dar isenção, a gente tem que saber, isso vai realmente inviabilizar. Então eu gostaria que o Executivo também remetesse à Câmara, né, com a maior brevidade possível essas respostas, tá? Mais alguma inscrição para falar, vereadora Carolina? Não? Bom, antes de encerrar, gente, quero dizer assim, que não termina aqui. A Câmara de Vereadores está sempre de portas abertas. Qualquer vereador pode receber sugestões ainda, né? Nós estamos ainda, provavelmente agora, nós vamos fazer mais uma segunda audiência, ainda não sabemos a data, e depois sim a gente vai procurar compilar tudo isso, né? E aí, até as entidades que fizeram sugestões, a gente vai mostrar as sugestões, né, antes de ir a plenário para votação, para ver como é que está ficando, tá? E aí, automaticamente, vai ter lobby, né? Vai ter, as entidades vão poder trabalhar em cima dos vereadores, justificar mais as suas emendas individualmente, tá? Tem muitas, até hoje, nós já recebemos mais de 50 emendas. Claro que muitas dessas emendas são semelhantes, dá para a gente agrupar elas, e isso a gente vai procurar fazer também, tá? Mas eu quero aqui, dona Ângela, levar os cumprimentos ao prefeito José Otávio Germano, que na reunião, quando ele apresentou, disse que colocou toda a liberdade para qualquer um dos 15 vereadores que façam as emendas, que nós possamos ouvir a comunidade para fazer o melhor para a cidade. Então, isso leva lá os nossos cumprimentos para o senhor prefeito municipal. Ademais, gente, me resta agradecer, mais uma vez agradecer a professora Adriana pela cedência aí do espaço, gentilmente cedido para nós, sem ônus nenhum para o nosso município, ok? Muito obrigado, dou por encerrada, então, essa audiência pública do estacionamento rotativo pago. Muito obrigado.